Torcedor corintiano, nessa sexta-feira o que não sai da cabeça do torcedor é como o Corinthians tomou o empate. Aí eu pergunto para vocês, foi o juiz que atrapalhou? Foi o Dorival que não sabe mexer no time no segundo tempo, recuou o Corinthians inteiro? Foi falha do Hugo Souza? O que você acha dessas três? Juiz, Dorival ou Hugo? Quem teve a maior culpa? A gente vai falar muito sobre isso, mas tem uma informação importante para vocês também, tá? De uma contratação que o Corinthians acaba de fechar e vai sobrar pro André, hein? Bom de bola, André. Infelizmente vai acabar saindo desse time, mas eu vou explicar tudo agora para vocês. Mas antes, só vou pedir para vocês, quem não é inscrito na Voz das Arquibancadas, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. E deixa o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal e para que você possa continuar recebendo novas informações e atualizações do Coringão, tá bom? Então é isso, vamos lá sem perder muito tempo. Vamos começar falando pelo clássico, um pouquinho do jogo, que para mim ontem o Corinthians fez uma grande partida, foi um belo primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians saiu vencendo por 1-0 e poderia ter sido muito mais. Foi uma jogadaça do Yuri Alberto ali no pênalti, né? Antes do pênalti ele veio, pegou a bola na linha de fundo, driblou, passou por todo mundo, invadiu a área, sofreu o pênalti. Ele fez o mais difícil. E aí no mais fácil ele bate o pênalti para fora, mas é óbvio que ele estava propício a errar, porque ele vai correndo para a bola com a cabeça assim, ó, baixa. Ele não olha para o goleiro, não olha para o gol o tempo todo. Reparem que até o momento da batida ele está olhando para o chão, ele não estava olhando para o gol. Então é aquilo que a gente fala, né? O Yuri ele consegue fazer as coisas mais difíceis e errar as mais fáceis. Mas logo no minuto seguinte, 2 minutos depois, ele conseguiu se redimir, né? Ele que também fez a jogada, né? Bateu, o goleiro espalmou, sobrou lá do outro lado pro Carrídio que tocou. Aí o Bidu encheu o pé, o goleiro do Santos espalma no pé do Yuri. O Yuri vem, faz o domínio e bate por baixo, acho que foi por baixo das pernas do jogador do Santos, e aí o goleiro do Santos não conseguiu chegar, 1-0 Corinthians. E o Corinthians poderia ter feito mais, porque o Santos não jogou nada, parecia até que o Corinthians estava jogando em casa. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor que o Santos. Tava tudo bem, tava administrando bem, até Dorival Júnior inventar as substituições dele, colocar Charles, tirando o Matheus, que era o melhor jogador em campo. Aí ele me coloca o Vitinho, que foi fazer gracinha lá na frente, perdeu a bola e no contra-ataque ocasionou a falta, né, no jogador do Santos, que para mim não foi falta. E aí originou o gol do Santos, o Gabigol bateu e o Hugo Souza, para mim, falhou, tá? Eu acho que o Corinthians precisa. O Hugo é um paredão. O Hugo salvou o Corinthians em vários momentos. Tem crédito com a torcida. Também concordo, tá tudo certo. Só que eu acho que o Corinthians precisa de um goleiro reserva à altura. Porque quando você é soberano na posição, você tá reinando sozinho e não tem sombra nenhuma, eu acho que você dá uma relaxada. Sabe, você já não pula como você tem que pular, num treino você já não se esforça tanto, você sabe que tá garantida a sua posição. Agora, quando você olha para trás e vê um cara voando no seu pescoço, o que, irmão? Aquela bola que você fala, dava para ir, mas na próxima eu vou, você vai em todas, irmão. Então eu acho que falta um goleiro reserva para o Hugo poder ficar mais esperto. Mas ele tem crédito e é um baita de um goleiro, mas falhou para mim ontem no gol. Assim como eu acho que ele falhou contra o São Paulo, né? Mas você, torcedor, deixa aí se vocês acham que foi falha ou não. Mas se a gente tivesse que colocar o empate na conta de alguém, para mim teria que ser a do Dorival Júnior, porque ele é péssimo. Ele mata o time do Corinthians, ele não consegue fazer o Corinthians ter a mesma consistência. E aí ele recua, todo o time se segura naquele 1-0 e no final ele toma 1-1. A covardia dele fez com que o Santos empatasse o jogo. Então assim, o empate para mim vai na conta do Dorival, tá? Essa é a minha análise do clássico. E você, torcedor? Eu quero saber a sua opinião, você deixa aí nos seus comentários. Agora vamos falar da contratação. Corinthians fechou a contratação do volante Alisson, do São Paulo. Ai, mamãe, coitado do André. Por isso que eu falei no início do vídeo, vai sobrar pro André. Porque o André vai ser sacado desse time. Vocês têm alguma dúvida que o Dorival vai colocar o Alisson titular?
é o queridinho dele, é o jogador que ele morre de amores pelo Alisson. Então é ele que vai jogar e o André vai ser sacado, vocês não tenham dúvida disso daí. E o detalhe dessa negociação, falei com uma pessoa do futebol do Corinthians hoje, antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, ela falou: Edu, tá tudo certo, o Corinthians vai pagar R$1 milhão à vista no Pix, irmão. No Pix, a informação que eu recebi. Aí eu falo, o Corinthians tá nadando no dinheiro, né? 1 milhão no Pix, só que os outros 500 mil vão ser parcelados ao longo do ano. Mas o Alisson é jogador do Corinthians e deve ser apresentado aí nos próximos dias. Você, torcedor, acha boa essa contratação? Para mim, não. É mais do mesmo, um cara que vive muito mais no departamento médico do que dentro de campo, jogando. E é um cara que, se amanhã ou depois o Dorival sair, você pode ter certeza que é mais um que vai estar lá encostado, ganhando salário, e daqui a um tempo o Corinthians tentando se livrar dele, emprestando ele para algum clube. É a minha opinião. E a sua, torcedor? Então, fica difícil dessa forma, né? O Corinthians que ainda está nos bastidores correndo atrás de contratações, muitos nomes ventilados, mas é o que eu falo sempre aqui para você, eu não gosto de ficar trabalhando com especulação. Igual eu vejo algumas páginas postando, o Corinthians tá atrás de sei de quem, tá atrás de não sei de quem, tá atrás de sei de quem. Sabe, mano? Então eu não gosto de trabalhar com esse tipo de especulação. O Corinthians pode ter 50 nomes lá, mas quando tiver alguma coisa concreta ou uma negociação em andamento, aí eu venho e trago para vocês, o Corinthians está sim negociando com tal jogador. Mas de resto é só especulação. O Corinthians chega a 5 pontos no Campeonato Paulista, poderia ter ido a 7, um empate amargo. Confesso para você que foi até difícil essa noite aí pra gente poder entender e até dormir pensando nesse jogo. Mas não tem muito tempo para lamentar, já tem jogo na sequência aí contra o Velo Clube, tem que ganhar para poder se classificar. E o Corinthians engrenando nesse campeonato, porque daqui a pouco já tem o Brasileiro no próximo final de semana, tem Libertadores, tem a final da Copa do Rei lá com o Flamengo, tem muito campeonato pela frente e esse time precisa encontrar um futebol. Mas o Dorival Júnior, eu não sei até quando ele vai continuar sendo o técnico do Corinthians. Galera, essas são as informações do Corinthians. Se você gostou, por favor, deixa seu like e compartilha também o nosso vídeo e se inscreva no canal, sem esquecer de ativar o sininho, porque é super importante para vocês receberem as notificações, tá bom? Uma ótima sexta-feira a todos, fiquem com Deus, grande abraço, tamo junto e vai Corinthians!